Gol! É do Brasil! Quando eu li Haddad na Fazenda, juro mesmo, que eu Já pensei pensou que ele era com a Deolane? Já pensou ele com a Deolane? Pensei que era na pensou, né? Fazenda da Aê, Record. Carelli, vai Eu levar falei, o Haddad porra, pra bicho, o Fazenda. Haddad de futuro governador para futuro presidente, Não, nada, perdeu tudo, foi para Fazenda. Porque a trajetória de quem tem muitas derrotas no Brasil é ir para Fazenda. Né? Então o Haddad estaria com essa. Tem a ver com o Haddad ir para Fazenda. Mas não, é para Fazenda. Ele teve uma conversa com Paulo Guedes hoje. Hein? Você imagina você ser obrigado a se reunir com Paulo Guedes. Aí a gente tem no Ministério da Defesa o Múcio e cotada para o Ministério da Cultura a Margarete Menezes. Né? A gente tem essas três pessoas aqui que podem ser anunciadas amanhã. O que você acha, César, do Haddad aí no Ministério da Fazenda e não na Fazenda da Record? De todos os nomes, se possível, comente aí, César. Cara, tem um sem número de nomes aí, né, cara, que estão surgindo, que você deve ter Dino na Justiça, você deve ter o Haddad na Fazenda, você deve ter, enfim, aí o Múcio seguramente na Defesa. Cara, vamos por partes. Começando aí pelo Haddad, que, a meu ver, é o posto mais importante. A Fazenda, quem determina o rumo da economia nacional, só não tem tanto protagonismo e prestígio político quanto o próprio presidente da República, cara. Então, a meu ver, é um passo que já remete à questão sucessória do próprio Partido dos Trabalhadores, já olhando para o Haddad como futuro nome a substituir o Lula. Então, existiam dois cargos possíveis no qual isso é uma realidade efetiva. O governo do Estado de São Paulo, que é um Estado da Federação. A despeito disso, todo mundo que é governador de São Paulo nunca é eleito para a presidência da República. Aconteceu poucas vezes ao longo da nossa história republicana. E o próprio Ministério da Fazenda. Não tem outro cargo que seja mais forte do que isso, entende? Isso posto, cara, tem algumas coisas aí. A meu ver, honestamente, não é porque eu tenho um contato, ou já tive um contato mais próximo com o Haddad, que eu vou te dizer isso, não. O Haddad é um intelectual de fato, cara. Ele é um intelectual de fato, ele é extremamente inteligente, culto, um cara que tem toda a condição de, a meu ver, fazer uma gestão brilhante à frente do Ministério da Fazenda, conduzindo a economia brasileira. Brilhante para quem? Essa é a principal questão. Seguramente não vai ser brilhante para especulador financeiro que quer ganhar grana para caraca com a bunda sentada no pudim. Entende? E isso não é, de fato, a prioridade, a meu ver, do Fernando Haddad, a despeito de você ter que, de alguma forma, jogar um jogo que está estabelecido pela materialidade histórica atual. Então, me parece que Haddad vai assumir com muita propriedade no sentido de conduzir políticas, sobretudo desenvolvimentistas, sobretudo de desenvolvimento social e não priorizando o mercado. Qual que é o problema que tem aí? O mercado tem porta-vozes muito forte, sobretudo nos países da semiperiferia do capitalismo global, do cerne do capitalismo global também. Mas no Brasil, todas essas principais mídias hegemônicas, com seus canais abertos ou na própria TV fechada, são porta-vozes do mercado. E eles tentam vender, se vocês... Eu posso falar nome de emissora aqui ou é melhor não, Helder? Pode falar o que você quiser, cara. Eu participei, por exemplo, de um debate na Rede TV, com um jornalista que chama Silvio Navarro, sim, no qual ele tenta me dizer que não, o mercado somos todos nós. Isso aí está gravado no meu Instagram, inclusive. Essa ideia de que o mercado somos todos nós é muito fácil de entender por que todas as mídias corporativas avançam. Por quê? Porque isso dá muito mais propriedade para que eles consigam avançar o interesse de uma minoria hegemônica em nome da maior parte da população. Como se o mercado representa a soma de tudo aquilo que eu e você e todo mundo que compõe o PIB brasileiro efetivamente
produz. Ora, não é o caso. O mercado é o dele. Ele não é nada além da expectativa futura que essas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores têm. Isso não tem nada a ver com a população, sobretudo com os 130, 140 milhões de brasileiros que nunca investiram em renda variável, quiçá no mercado de capitais. Essa galera não sabe nem operar, mano. Então pergunta para as milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui, quem é que efetivamente investe com regularidade no mercado de capitais, cara? Quem é que está preocupado? Ou sabe operar, o que é Exatamente, um conhecimento mano. mais profundo até. Exato. Eu acho engraçado esse receio do mercado com o Haddad, porque se há um político de esquerda que é mão de vaca, é o Haddad, cara. O Haddad não é de desperdiçar dinheiro, muito pelo contrário, deixou os caixas da Prefeitura de São Paulo recheados, tá? E não é uma pessoa dado a roubos de loucura em gastança. Mas não é mesmo. Eu não entendo essa preocupação. Será que a preocupação é porque não terá um nome ali na Fazenda que é simplesmente um ultraliberal como o Guedes e que só vai atuar em favor do rentismo? Porque se eles imaginam que o Estado é para ser balcão de negócios da Faria Lima, aí eles estão equivocados. Se o Estado é para servir de porta giratória para Faria Lima ir lá pegar umas informações privilegiadas e sair sem fazer quarentena e voltar para a corretora, aí eles estão completamente enganados. O Estado não serve para isso, ou não deveria servir, entendeu? Agora, se o receio é esse, então a gente tem que entender que, de fato, derrotar o Bolsonaro tem ainda outros ganhos colaterais para a sociedade, que é não deixar a Faria Lima fazer o que bem entende dentro do Estado brasileiro. Ótimo ponto. Cara, sabe, só complementar, o que eu acho que é... E por que assusta tanto? Veja, a meu ver, tá? Tem 3 dimensões fundamentais nessa falácia do teto de gastos. Enfim, eu não vou conseguir me aprofundar muito, dado o tempo que a gente tem, mas conversem com qualquer economista que tenha uma visão um pouco mais ampla e integral da questão, que não seja um bitolado desse que ficou lendo Hayek e von Mises, escola austríaca e esse tipo de coisa, que ele vai te explicar o que é o multiplicador fiscal do gasto público, como é que esse tipo de investimento em atividades fim do Estado, quando eu digo atividade fim do Estado, é desenvolvimento em educação, é desenvolvimento em infraestrutura, é desenvolvimento em saúde. Tudo isso não é gasto, meu irmão. Tudo isso é atividade fim. O Estado existe precipuamente para conduzir esse tipo de seara de uma maneira mais adequada. Então, isso aí não é gasto, cara. Isso aí é investimento. Agora, você sabe o que acontece, só para resumir minha fala nesse ponto? Na medida em que você tem um Estado forte que investe nessa medida, além de tudo isso que o Helder colocou, que é extremamente pertinente, ou seja, você não tem um Estado fraco que pode ser usado ao bel prazer do mercado financeiro para mera especulação. Mas, além disso, você tem um Estado que gera renda, que gera condições ideais e coloca a classe trabalhadora numa posição mais favorável. Isso nivela, ou pelo menos diminui, o gap entre empregados e empregadores. Porque as pessoas começam a ter condição de negociar condições mais efetivas, elas começam a te dizer, não, eu tenho outras oportunidades de emprego, eu não vou aceitar qualquer groselha que você me enfie a goela abaixo, porque eu não estou desesperado. Essa é a primeira consequência de entender uma política desenvolvimentista adequada. A segunda é que você deixa de ter o Estado fraco e que não atua em áreas centrais da vida social, como saúde, educação, infraestrutura, eu acabei de mencionar, e isso acaba tolhindo o desenvolvimento das privatizações, o que reduz a margem para que a iniciativa privada abocanhe setores fundamentais que devem ser exercidos pelo próprio Estado. E, por fim, o próprio mercado financeiro sai prejudicado, porque as famílias que estão desesperadas, meu irmão, sabe o que eles fazem? Eles vão pegar empréstimos a taxas exorbitantes para botar comida na própria mesa. Então, na medida em que você não tem 20, 30, 40, 50 milhões de pessoas passando fome, esse tipo de empréstimo com taxa absurda também não se vende com a mesma
facilidade. O medo dessa galera é saber que o Haddad não vai se prestar ao mesmo papel que um palhaço desse, que é o Paulo Guedes, muito por interesse próprio, inclusive, também se prestou. É que nem aquela história que o Haddad foi num jantar e alguém chegou e perguntou se ele concordava com Marx. E o Haddad, muito educado, muito polido, perguntou: depende de qual obra de Karl Marx você está falando especificamente. Porque aí sim, o Haddad abriria um debate, comentaria, e a pessoa ficou calada, porque a pessoa estava só reproduzindo os clichês que ela vê no grupo de WhatsApp, de empresários. Ela não estava querendo um debate de fato. E eu acho até bizarro, gente que trabalha no mercado financeiro, é empresário, mesmo que discorde, não tenha interesse nenhum em ler nada de Marx. A pessoa realmente tem que ser muito orgulhosa da própria ignorância para não ter nenhum interesse, nem interesse de ler nenhuma obra de Marx. Não li nada. Mas eu vou ficar aqui papagaiando o clichê de WhatsApp e vou perguntar para o Haddad, que é um professor, que é um mestre, né? Vou perguntar para ele: e aí, Haddad, você concorda com Marx? Depende. Qual obra? É melhor do que criar um constrangimento, até que lógico que acabou criando um constrangimento, mas porque quem fez a pergunta era burro.